versículo 19 de Mateus, capítulo 28. Este já é o quinto sermão sobre a grande comissão. Nós vamos falar mais um pouco, começamos na semana passada tratando deste assunto, falaremos mais um pouco sobre o batismo. A ordem também aqui envolve o batismo. O texto diz assim, não na nossa tradução, mas numa tradução mais próxima da língua grega. Ide, portanto, fazei todas as nações discípulas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou então, ide, portanto, discipulai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te pedimos que o Teu Espírito nos auxilie para entendermos a grandeza desta grande comissão, pois infelizmente vivemos numa geração que a diminuiu, reduzindo-a apenas a um mandamento de trazer pessoas isoladamente para a igreja, quando na verdade é uma ordem da igreja trazer as nações sob o domínio de Cristo. Em outras épocas, a igreja entendeu este chamado e, pela fé em Cristo, os apóstolos conquistaram impérios, os reformadores conquistaram nações e continentes. Mas hoje, ó Pai, o Teu povo se encontra tímido, com uma fé sem confiança de que Cristo é o Senhor e Rei de todas as nações, de que Abraão recebeu o mundo por herança, como lemos em Romanos 4, de que o Pai disse ao Filho, conforme a profecia do Salmo 2, pede-me e te darei as nações por herança. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, que o Teu Espírito nos convença, pois ao longo de anos temos ouvido coisas que diminuem este mandato. Ajuda-nos a ver como o Senhor está nos envolvendo em uma obra grandiosa. Nós que somos pequenos e insignificantes aos olhos dos homens, mas mesmo insignificantes, o Senhor Jesus nos disse que faria esta obra por meio daquilo que se assemelha ao grão de mostarda, por meio daquilo que se assemelha ao pouco fermento que é lançado na massa e produz a sua obra, até que toda a massa seja levedada. Ó Senhor, dá-nos entendimento destas coisas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo que celebra a expansão de igrejas, de denominações. Um tempo que celebra o crescimento de instituições e o resultado visível destas instituições. Contudo, quando Cristo estabeleceu a grande comissão, há uma ordem diferente aqui em Mateus 28. Cristo mostra que a expansão e o estabelecimento de seu reino na terra haveria de se dar através de uma comunidade pactual. Da mesma forma como aconteceu com Israel, Deus faz uma aliança com Abraão e sua família, estabelece uma comunidade para que por meio daquele povo viesse o Redentor. Da mesma maneira, Deus age agora com o novo Israel, que é a igreja. Uma comunidade pactual formada pelo Senhor para discipular as nações. E nós vamos falar mais o que significa este discipulado das nações. Não é apenas pregar o Evangelho, testemunhando sobre Cristo e trazendo pessoas aqui e ali para Cristo. Não, é fazendo as nações seguirem a Jesus, porque este é o sentido de discipular. Torná-las todas seguidoras de Cristo. Mas para que Deus realize esta obra, e que Ele vai realizar e já está realizando ao longo dos séculos, a missão não cria indivíduos soltos no mundo, pessoas que tomaram uma decisão pessoal apenas, não.
ela forma uma comunidade, uma igreja, e esta igreja, desde o início, é pensada por Deus como uma família de Deus, uma família pactual, na qual os filhos, os pequeninos que nascem nesta comunidade, não são espectadores, mas também participantes da vida do povo de Deus. Uma família que tem desdobramentos transnacionais, que se extravasa pelas nações do mundo, e também geracionais, que atravessa os séculos. A grande comissão faz parte de um pacto entre Cristo e o seu povo. Aqui Cristo está trazendo o ponto alto deste pacto, que começou no dia em que ele realizou, naquela cerimônia de Páscoa, a instituição da primeira ceia. E ao tomar o terceiro cálice da Páscoa judaica, ele o consagrou como o cálice da bênção, o cálice da nova aliança no seu sangue. E aqui na grande comissão nós temos o resultado desta aliança, o mandato de domínio que procede desta aliança. Tanto na criação quanto na nova criação há uma mesma estrutura pactual. Deus criou o homem, Adão, o colocou na terra e deu a ele o mandato de dominar toda a terra, para que a glória de Deus se espalhasse do jardim por todo o mundo. Nós lemos isto em Gênesis 1:28. Crescei, multiplicai, dominai e sujeitai toda a terra. No primeiro pacto, com o primeiro Adão, Deus estabeleceu uma ordem de domínio. O mandato da criação começava no Éden, e do Éden, que deveria ser cultivado, guardado pelo homem contra a ação do mal. Se ele deveria guardar, é porque Deus já está alertando: o mal, o maligno, a serpente virá contra você. O homem, cumprindo este mandato, gradualmente estenderia a glória do Senhor pela multiplicação da família da aliança, do pacto de obras, do pacto criacional, por toda a terra, até que toda a terra se tornasse o Éden, o lugar da habitação de Deus. Este pacto foi reafirmado quando Deus, após o grande dilúvio, restaurou a humanidade por um homem e sua família, Noé e os seus, conforme está em Gênesis 9. Agora nós estamos diante da nova aliança, que Cristo simbolizou com a ceia, que Cristo instituiu na cruz, que Cristo agora consumou na sua ressurreição, demonstrando sua vitória contra os poderes do mundo caído e manifestando a glória do mundo vindouro. E então esta nova criação também tem um mandato que suplementa, sustenta e restaura o homem na sua tarefa de ser o cabeça de Deus sobre a criação, o regente de Deus sobre a criação, através de Cristo. O primeiro Adão não cumpriu o mandato criacional e, portanto, a maldição entrou no mundo, mas o segundo, perfeito e último Adão, que é Cristo, ele recebe a autoridade nos céus e na terra, conforme está no verso 18, e ele agora haverá de cumprir este mandato de domínio. Todas as nações virão a Cristo e o reconhecerão como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este mandato não começaria mais no Éden, mas este mandato começaria em Jerusalém, conforme Jesus disse aos seus discípulos, tanto em Lucas 24:47, como também em Atos 1:8. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E gradualmente se estenderia por todo o mundo, discipulando todas as nações, ratificando a aliança, manifestando a promessa do reino de Cristo. Mas Deus, para que esta aliança fosse firmada e estabelecida, como em todas as alianças, Deus institui um sinal, pelo qual o juramento solene entre o Senhor Jesus e o seu povo, os acordos e promessas da aliança são apontados, são firmados. Há um sinal aqui.
Um sinal que aponta para as promessas de bênção decorrente da obediência e promessas de punição decorrente da desobediência. Na criação Deus fez isto. Ele deu 2 sinais para o homem da aliança da criação. 2 árvores, uma sinalizando bênção, árvore da vida, outra sinalizando maldição, caso fosse objeto do desejo do homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus também fez isto na aliança que fez com Abraão, quando animais foram cortados, e na expressão hebraica de fazer uma aliança, o verbo que é usado no hebraico é o verbo cortar, partir uma aliança, karat berit, indicando que a aliança traz promessas de bênçãos, mas também traz em si um juramento de maldição e punição para aqueles que transgridem a aliança. E aqui, na grande comissão, quando o mandato de domínio da aliança é dado ao povo da nova aliança e da nova criação, este mandato é sinalizado com um rito, o batismo, símbolo de bênção e de juízo. O batismo é símbolo de bênção, o batismo é símbolo de juízo. O batismo é símbolo de bênção porque aponta para o derramar da água purificadora do Espírito Santo sobre os pecadores para purificá-los de seus pecados, unindo-os a Cristo na comunidade do pacto. Mas também nas Escrituras nós encontramos o batismo como um sinal de juízo para aqueles que estão fora desta comunidade, sobre os quais Deus derramará fogo destruidor. É por isso, meus irmãos, que Jesus denomina sua morte na cruz de batismo. Ele disse que na cruz ele receberia um batismo. O juízo de Deus foi derramado sobre ele. E é por isso que João Batista, quando anunciou a vinda de Cristo, ele disse que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, com bênção sobre os que estão na aliança, com juízo sobre aqueles que permanecem rebeldes ao Rei das Nações. Cristo ordena o discipulado das nações. E por meio do batismo e do ensino, estas nações serão conduzidas ao governo de Cristo em seu reino. Para isto, Cristo exige que a sua igreja visível, com fronteiras claras, demarcadas pela palavra, com uma estrutura comunitária de fiéis que seguem a Jesus, com continuidade geracional, realize esta obra de discipular nações. Sua comunidade deveria realizar esse discipulado duradouro ao longo dos séculos, e para isto é necessário que os filhos da aliança, sejam incluídos na igreja visível. A grande comissão, meus irmãos, nos aponta para estas verdades. E aqui eu quero destacar que o batismo é o sinal que estabelece a comunidade da nova aliança com o mandato de discipular nações. O batismo é o sinal que estabelece a comunidade da nova aliança com o mandato de discipular, de dominar as nações ou trazê-las sob o domínio de Cristo. Em primeiro lugar, nós podemos afirmar que a missão da nova, ou melhor, a grande comissão, a missão apostólica, ela forma uma igreja visível e não apenas crentes isolados. Este é um equívoco do movimento evangelical, que a grande comissão, ela vai alcançando um indivíduo aqui, outro ali, e assim vai se cumprindo a grande comissão. Não, isto não é o cumprimento da grande comissão. O que Jesus ordenou como missão dos apóstolos é formar uma igreja visível, que é uma comunidade pactual. A ordem de Cristo não cria um movimento informal, mas uma comunidade reconhecível. O batismo, conforme nós já vimos, é o rito de entrada na igreja visível. E é isso que nós cremos como ensino bíblico. Em nossa confissão de fé, no capítulo 25, nós afirmamos nossa fé dizendo: a igreja visível consiste de todos aqueles que professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Uma comunidade de famílias.
Isto revela que a missão resulta em pertencimento. O reino se manifesta historicamente através da igreja, quando Deus lida não apenas com indivíduos, mas com um povo organizado. O resultado desta visão individualista do evangelicalismo é o fenômeno moderno dos desigrejados. Pessoas que acham que podem ser cristãos sozinhos. Ser um cristão é ser parte do corpo de Cristo, é tê-lo como cabeça, é fazer parte de uma comunidade que envolve não apenas sua vida, mas a sua família. Cristo não envia discípulos para viverem desconectados, mas para serem enxertados em uma comunidade que tem suas origens desde os tempos patriarcais, enxertados na verdadeira oliveira, enxertados como ramos na videira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo isto: fazei discípulos, batizando-os em um nome, batizando-os em o nome. Percebam que a preposição aqui traduzida por em, ela é muito importante, porque ela não é a preposição em na língua grega, que indica algo que está dentro, mas é a preposição aqui usada, eis, que significa a ideia de uma esfera de domínio ou de senhorio, conforme dizem os gramáticos do grego. Isto implica, meus irmãos, que este batismo é um sinal e selo de que o novo discípulo está na esfera de alguém ou sob o senhorio de alguém. E esta esfera de senhorio no qual os batizados são inseridos é a esfera de senhorio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No momento da salvação, então, o pecador redimido é trasladado, e é isto que o batismo aponta. Ele é deportado do reino de Satanás e trasladado para o reino do Filho, do amor do Pai. Conforme o apóstolo Paulo pregou em Atos 26, 18, a mensagem do Evangelho liberta homens das mãos de Satanás. É interessante que no livro de Atos, onde nós temos o registro do primeiro cumprimento da grande comissão, nós observamos que a igreja primitiva entendeu que o batismo era um sinal de estar debaixo de uma esfera de senhorio, de governo. Porque quando nós lemos o livro de Atos, pelo menos 92 vezes Jesus é chamado de Senhor. E sabe quantas vezes ele é chamado de Salvador? 2. 92 vezes o Senhor, 2 vezes o Salvador. A Escritura claramente enfatiza o senhorio de Cristo na salvação e na vida de seu povo, e isto é marcado pelo batismo. Vocês pertencem a mim, ao meu reino, ao meu domínio. O que é enfatizado ainda pelo fato de que o batismo é em esfera de senhorio, o nome. O nome aqui associado à ação de batizar indica também posse, poder e autoridade. Os senhores de escravos davam seu nome, o seu sobrenome aos seus escravos. É esta ideia que aqui é transmitida. Assim como também os homens que tinham posses, marcavam suas posses com suas iniciais e com seu nome, o batismo é uma forma de nos marcar com o selo do Espírito Santo como propriedade debaixo do domínio de Deus. E a própria ação de batizar. A verdade simbolizada no ato do batismo é a ideia de consagrar algo. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 10, quando o autor da Epístola aos Hebreus fala das várias purificações do Antigo Testamento, purificações cerimoniais, ele usa a palavra batismo na língua grega, que eram os atos de aspergir água e até mesmo sangue para consagrar algo a Deus. Aspersões de pessoas, objetos, santuários indicavam a consagração ou a dedicação de algo para ser posse exclusiva de Deus. O sacerdote, por exemplo, antes de entrar em seu ofício, ele precisava ser aspergido para ser agora consagrado, isto é, alguém que é de inteira posse do Senhor, alguém que está no domínio do Senhor. O
batismo cristão tem o mesmo significado. Os crentes e seus filhos pertencem à família de Deus, estão debaixo do poder do nome e da autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito. Batizar significa isso, consagrar, colocar debaixo do domínio. Cristo está ordenando que uma comunidade pactual seja estabelecida pelos discípulos, para que as nações entrem debaixo do domínio de Cristo, através de famílias piedosas que se multiplicarão. E tal como nós encontramos no Salmo 37, Deus eliminará a semente do ímpio e Deus fará prosperar a semente do justo. É assim que as nações vão sendo conquistadas. É interessante que Satanás entende a Bíblia melhor do que os crentes, não é verdade? Porque os islâmicos estão fazendo isso para propagar o reino das trevas. Mas os crentes não entenderam a grande comissão, de que pelo batismo Deus nos coloca debaixo de uma esfera de domínio que envolve o crente e sua família, e que por aquela família Deus haverá de fazer multiplicar a geração do justo, abençoando-a para que as nações pertençam aos justos. Isso não quer dizer a igreja dominando o Estado, isso não quer dizer a igreja dominando as esferas da cultura, não, mas quer dizer que pessoas crentes que Deus tem chamado a sua igreja haverão de ocupar estas esferas, porque eles serão educados e aprenderão de Deus, da palavra de Deus na igreja, porque é ela que tem a função do ensino. Esse é o plano de Deus. Quando nós reduzimos a grande comissão apenas a chamar um ou outro à conversão, nós estamos descumprindo o mandamento de Cristo. Portanto, uma segunda ideia que surge aqui é que a promessa pactual deve necessariamente incluir os filhos dos crentes. Se batismo significa consagrar, se batismo significa colocar debaixo do senhorio, se batismo no nome de alguém significa colocar debaixo da posse e do poder de alguém, os filhos também pertencem a este domínio, a eles cabe o batismo. Em Atos 2:39, Pedro interpreta a obra de Cristo à luz da aliança com Abraão, e ele diz: a promessa é para vós e para os vossos filhos. Esta linguagem não é nova. É a linguagem que ecoa Gênesis 17:7, quando Deus deu o sinal da antiga aliança a Abraão, a circuncisão, e prometeu a Abraão: estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência. A promessa é para vós e para os vossos filhos. No mandato de domínio da aliança da criação, a descendência estava envolvida. Veja como Adão, na primeira aliança, na aliança da criação, dominaria o mundo. O mandato é: dominai, sujeitai. Como ele faria? Crescei, multiplicai. Crescei e multiplicai. E então, dominai, sujeitai. O Novo Testamento não revoga essa estrutura. Você já viu algum lugar no Novo Testamento que Gênesis 1:28 foi revogado? Na verdade, Cristo veio para restaurar os mandatos, o mandato espiritual, que na primeira aliança com Adão envolvia a guarda do sábado, o sábado cristão, que é o primeiro dia da semana e não o sétimo mais, porque a nova criação foi no primeiro dia da semana, foi no primeiro dia da semana que Jesus descansou de suas obras e não no sétimo. O mandato social, pelo qual o domínio é possível, o casamento, a família, os filhos, e então o mandato que os teólogos holandeses chamam de cultural e alguns outros teólogos chamam de mandato do domínio. Dominai, sujeitai. Como ensina Calvino, excluir os filhos dos crentes da aliança, do batismo, seria empobrecer a graça do pacto e romper a unidade da Escritura. Portanto, meus irmãos, sendo a grande comissão uma comissão pactual, o batismo não pode ser limitado a um foco individualista. Assim como a grande comissão possui uma influência corporativa, também o tem o próprio batismo como sinal desta comissão, como sinal desta ordem.
Esse desígnio corporativo implica o batismo de famílias de crentes. Em toda a aliança de Deus com o seu povo, há um princípio de solidariedade familiar. Deus promete: crê no Senhor e serás salvo tu e a tua posteridade, tu e a tua casa. Deus se relaciona pactualmente com o seu povo, e ele se obriga por sua palavra fiel, por sua palavra prometida na aliança, a abençoar os obedientes e a sua posteridade. Ele graciosamente santifica a nossa descendência e promete mantê-la na aliança. Esta verdade está envolvida aqui, porque Jesus não disse para batizar discípulos. E esta tradução equivocada nos leva a esta impressão. Essa tradução que acrescenta palavras que não estão no texto original, já que a palavra discípulos não aparece no grego, ela nos leva a esta ideia individualista. Jesus disse para batizar nações. Como que nós batizamos nações? Nós batizamos nações quando pregamos para pessoas que estão envolvidas em laços comunitários de famílias. E estas pessoas que estão envolvidas em laços comunitários, em laços étnicos, elas são o fermento que haverão de levedar toda a massa. E uma terceira e última verdade: os filhos são discípulos também em formação, não são estranhos ao pacto. Se a ordem é para discipular nações, e nações são unidades corporativas, os filhos também são discípulos. Lembre-se que o mandato da grande comissão envolve discipulado e ensino. Ide, discipulai, batizem e ensinem a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E vejam, meus irmãos, que a Bíblia aplica esta verdade aos filhos, aos pequeninos. Os filhos da família da aliança fazem parte destas obrigações pactuais que são sinalizadas pelo batismo. Veja em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 a 4. Este texto é decisivo. Paulo, ele fala para vários tipos de pessoas na igreja. E aí ele diz que todas elas devem se encher do Espírito Santo, ao invés de se embriagarem com vinho. Todas elas devem cantar entre si salmos, cânticos e hinos espirituais. Todas elas devem sujeitar-se umas às outras. E então ele passa a tratar de cada classe de pessoas que estão na igreja como parte da família da aliança: maridos, esposas, pais e filhos. Paulo se dirige diretamente às crianças da igreja de Éfeso como membros da igreja, como parte da aliança, como pessoas que estão debaixo do senhorio e domínio do Deus Trino, conforme o batismo sinaliza. Primeiro ele lembra aos pais, no versículo 4 de Efésios 6, e aqui a palavra pais não é genérica, no grego ela é apenas masculina, são os homens, páteres. Quem tem a obrigação de educar os filhos são os homens. As mulheres são auxiliares neste processo. Mas o cabeça da mulher e dos filhos é o pai. Pais. E então ele diz: é seu dever criar seus filhos como discípulos de Jesus. Ele diz: criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Não numa disciplina e admoestação doméstica, como autoridade dentro do lar, mas uma disciplina e admoestação evangélica, como representante de Cristo em casa. A disciplina e admoestação do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, essas crianças são discípulos de Jesus. Quando elas começam a ser discípulos de Jesus? Desde o dia em que elas foram concebidas em uma família da aliança. São discípulos. Criai os vossos filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. E notem agora a ordem para as crianças. A criação dos filhos é na esfera do domínio e senhorio de Cristo. E aí nós podemos então presumir, é porque o pai é crente. Mas veja, meus irmãos, quanto aos filhos, mesmo as criancinhas, Paulo exorta
a obedecerem seus pais. Veja, embora o homem tenha a responsabilidade de ser o governante de sua família, o sacerdote em nome do Senhor, para orientar os seus filhos, cabe aos filhos obedecer o pai e a mãe. E aí a palavra no original, em Efésios 6:1, não é mais páteres, mas aqui é gênetos, que quer dizer seus genitores. Papai e mamãe. Filhos, obedecei seus genitores, seu pai e a sua mãe, no Senhor. No Senhor. Pressupondo que os filhos dos crentes, que foram separados do mundo pelo batismo, que foram consagrados a Deus, ao receberem no batismo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre suas vidas, que eles estão também, junto com toda a sua família, na esfera do senhorio de Cristo. Crianças, obedeçam seu pai e sua mãe no Senhor, em Cristo. Aqui, meus irmãos, não há um limite da obediência. Olha, obedeçam naquilo que o Senhor disse. Não, aqui há o local, a posição da obediência. Que tipo de criança vai ser obediente? Aquelas que estão no Senhor, em Cristo, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos. O Espírito opera nos pais e o mesmo Espírito opera nos filhos. O mesmo Espírito que enche os pais, enche a vida dos filhos. Isso implica que os filhos dos crentes, eles são santos, membros da igreja, separados do mundo, consagrados ao Senhor pelo batismo, conforme declara o apóstolo em 1 Coríntios 7,14. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, seriam ímpios, mas agora eles são santos. É por esta razão, meus irmãos, também que ao lermos Atos, no caso de Lídia, de Cornélio, do centurião, a Bíblia sempre enfatiza em alguns destes momentos que uma destas pessoas creu no Senhor, Cornélio, Lídia, o centurião de Filipos, e foi batizado o que creu e a sua casa. Sua casa. Não se menciona a fé dos da sua casa, porque a aliança envolve famílias, e o batismo é um sinal desta aliança. Isto implica que os filhos dos crentes participam do culto como parte da igreja. Por que nós mantemos as crianças aqui? Porque elas participam do culto. E quando os bebês de colo, não são os grandes que estão fazendo pirraça, não. Os grandes que estão fazendo pirraça, eu já vou pedir para a junta diaconal, pode deixar uma varinha pendurada no berçário, os pais podem usar à vontade. Mas os pequeninos de colo, eles choram, eles esperneiam. O que a Bíblia diz que eles estão fazendo? Da boca dos pequeninos suscitaste verdadeiro louvor. Eles estão louvando ao Senhor, eles estão em ambiente de culto, o Espírito Santo está se comunicando a eles. Deus está agindo nestes pequeninos. E até mesmo quando o pai o retira para administrar a disciplina, lembrem-se, papais, e não é a mamãe, papais, admoestai os vossos pequeninos com a admoestação, com a disciplina do Senhor. Você está sendo um tipo de Cristo para educar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles te aprendam a obedecer no Senhor. A igreja não evangeliza os seus filhos como se eles fossem pagãos, mas os discipula e os ensina. Eu falei do louvor, começou o louvor. Ela os discipula e os ensina como herdeiros das promessas, chamando-os à fé pessoal ao longo deste processo formativo. Como que nós discipulamos as nações? Batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas que Cristo tem nos dito, fazendo isso com os pequeninos. Assim como Abraão se tornou herdeiro do mundo, os filhos de Abraão se tornarão herdeiros. Meus irmãos, quando Deus quis avivar Israel, que estava arrasada pela apostasia nos tempos dos juízes, quando aquela geração se esqueceu dos deuses de seus pais, o que Deus fez? Ele suscitou famílias piedosas,
Ele suscitou Samuel, ele suscitou Davi em famílias piedosas, líderes de povos, reis, sacerdotes, homens de influência, criados no ambiente da aliança. Cristo discipula as nações por meio de comunidades locais, com culto regular, com a palavra fielmente sendo pregada, com os sacramentos bem administrados, com a disciplina amorosa e firme. Como observa um teólogo reformado, o reino avança visivelmente na história por meio da igreja, não à margem dela. E a verdadeira expansão ocorre quando famílias são formadas na fé e os seus filhos permanecem no caminho do Senhor, gerações após gerações, dando um contínuo testemunho da graça de Deus. Foi assim que aconteceu a reforma. Foi assim que nações que eram insignificantes, eram consideradas como nada, como a Suíça, a Holanda, as 13 colônias da América do Norte, se tornaram grandes nações no mundo por famílias piedosas. Pela igreja, aplicando estes princípios da grande comissão sobre famílias. Portanto, concluindo, meus irmãos, antes da expansão, Cristo forma uma comunidade. Para alcançar o mundo, ele estabelece um povo. Para crescer numericamente, a igreja é chamada a permanecer fiel na formação dos seus. A missão não é apenas ir longe, mas cuidar bem do que Deus já trouxe para dentro. Uma igreja que negligencia seus filhos compromete seu testemunho futuro entre as nações. Ela compromete. A igreja brasileira está comprometida. A igreja brasileira não traz mais as crianças para o culto. Ela separa em uma salinha do lado do templo. Ela entende que as crianças são pagãos e eles não vão entender a pregação, então precisa de tornar a pregação em figuras, assim como a igreja católica pensou dos povos europeus que eles não entenderiam a palavra pregada, então precisaria fazer imagens. É isso que nós temos visto. Mas, meus irmãos, se nós quisermos cumprir a grande comissão, devemos aceitar, devemos entender que o batismo aponta para uma comissão pactual que envolve famílias, que através de gerações crescem, que através de gerações são fortalecidas pela graça e que influenciam, tornando as nações discípulas de Cristo. Aplicando estas verdades, em primeiro lugar, nós precisamos valorizar a igreja como local criado por Deus, como instrumento de Deus para que a grande comissão seja realizada. Esse também é um problema do evangelicalismo. Muitas agências que negligenciam a igreja e que adulteram o evangelho sobre a ideia de que o evangelho tem que ser pregado de qualquer jeito. Não, meus irmãos, valorizemos a igreja. A igreja é a agência que promove o domínio de Cristo através do discipulado das nações. É a igreja. Por isso Jesus envolve a grande comissão com a marca do batismo. É a igreja, por meio de ministros ordenados, chamados para pregar a palavra, que ministra o batismo das famílias que vão sendo agregadas pelo Senhor. Em segundo lugar, os pais devem compreender que seus filhos são discípulos em formação. Cada pequenino que Deus tem acrescentado a este rebanho é um pequeno cordeiro do rebanho do Senhor, é um discípulo em formação, chamado a responder pessoalmente a respeito de sua fé, fé que recebeu como herança de seus pais. Crianças da igreja não são evangelizadas, crianças da igreja são discipuladas. Elas aprendem a obedecer no Senhor, porque estão sendo ensinadas, criadas no temor do Senhor. Em terceiro lugar, a igreja deve integrar as crianças ao culto e ao ensino, e não tratá-las como membros de segunda classe. E para que isto aconteça, não basta trazê-las aqui neste ambiente, mas a missão começa no lar, com pais instruindo seus filhos na palavra. Meus irmãos, que tristeza saber que muitos pais aqui são negligentes, não trazem seus filhos na escola dominical,
não acompanham a escola dominical, mas ai do filho se for mal na escola secular. Meu irmão, minha irmã, você não tem cumprido a grande comissão. Você tem permitido que uma geração se perca por sua negligência. É um compromisso que os pais devem ter de não negligenciar seus filhos do culto, da igreja e da instrução de discípulos no lar. E por fim, a esperança missionária da igreja, meus irmãos, é geracional. Porque Cristo, ele reina hoje e ele continuará a reinar pelos séculos dos séculos, até formar um povo que envolva todas as nações do mundo debaixo do governo de sua lei. É isto que as Escrituras prometem e nós veremos isto de forma mais detalhada na próxima semana. Mas a esperança missionária da igreja é geracional, não é esse desespero do evangelicalismo que acha temos que levar o testemunho de Cristo aos povos não alcançados para que o anticristo se manifeste, para que o templo seja reconstruído, para que Cristo volte arrebatando a igreja, para que haja uma grande tribulação. Isto tudo não passa de fábulas, de má interpretação bíblica. A Bíblia nos fala que Cristo veio para vencer. Cristo veio para dominar. Cristo veio para conquistar os povos. As nações serão discipuladas e ensinadas por Cristo através da sua igreja, através da geração dos justos. Ele recebeu este mandato de seu Pai e esta promessa continuará a avançar na história até que haja a plenitude dos gentios, até que todo Israel seja salvo, até que toda a massa seja levedada. Esta é a perspectiva da grande comissão. E os nossos filhos estão envolvidos nisto. Meus irmãos, pais de crianças, você tem orado pelos seus filhos? Pelos seus netos? Pelos seus bisnetos? Pelos seus tataranetos? Pelas multidões de justos que Deus pode dar a você como sua descendência? Foi isso que Deus prometeu a Abraão. E daquele homem velho, com uma esposa velha e estéril, Deus constituiu o herdeiro do mundo, o Pai das nações, do qual nós somos filhos. E esta história não acabou com Abraão. Esta história, pela grande comissão, este mandato de domínio, de crescimento, de avanço, continua na igreja, com famílias tão pequeninas, insignificantes como a minha família, como a sua família, mas das quais Deus suscitará um povo para dominar as nações. Creia nisso. Esta é a grande comissão. Que Deus nos abençoe. Convido a igreja a se colocar de pé para orarmos.